Chegamos na reta final das eleições de 2014, no próximo domingo, né, de amanhã a 8, estaremos decidindo o futuro de Pernambuco e do Brasil nas urnas, né? E aí a gente tem um quadro do que a gente vem observando é de uma estabilização política e eleitoral na disputa. Pelo governo de Pernambuco, de acordo com o Datafolha, Paulo Câmara, do PSB, apareceu com 43% das intenções de voto, enquanto Armando Monteiro, candidato do PTB, senador que disputa o governo de Pernambuco, tem 34% das intenções de voto. Então essa abertura aí de 9 pontos de vantagem para o candidato do PSB evidencia aí uma possibilidade real de vitória do partido do ex-governador Eduardo Campos na disputa pelo governo de Pernambuco. Na disputa pelo Senado, o que a gente vê é um certo acirramento entre as candidaturas de Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e João Paulo, do PT. João Paulo ainda lidera algumas pesquisas e outras ele já está em situação de empate e algumas até Fernando Bezerra Coelho já aparece na liderança. Diante de uma situação onde a gente tem uma possibilidade real de vitória de Paulo Câmara na disputa pelo governo de Pernambuco, então é possível e até mesmo provável, dada a vantagem de João Paulo, a maior vantagem de João Paulo na disputa pelo Senado corresponde a 8 pontos, que foi o Datafolha que mostrou João Paulo com 37% das intenções de voto e Fernando Bezerra Coelho com 29%. Isso a gente leva a entender o seguinte, que ao longo das últimas eleições, a gente teve aí 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e agora 2014. Ao longo dessas últimas eleições, só teve 2 oportunidades em que o governador não foi eleito na chapa do senador, que foi em 94, quando Miguel Arraes disputou o governo de Pernambuco, apoiando Roberto Freire e Armando Monteiro Filho, o pai do hoje senador Armando Monteiro, e acabou se elegendo, elegeu Roberto Freire, mas o que ficou com a outra vaga para o Senado foi Carlos Wilson, que foi um senador de Pernambuco, muito prestigiado, foi deputado federal, foi governador de Pernambuco, então acabou vencendo aquela eleição. E em 2006, quando Jarbas Vasconcelos saiu do governo de Pernambuco, muito bem avaliado, e acabou se elegendo senador. Começou com uma expressiva margem de intenções de voto, acabou com 56% dos votos válidos, mesmo assim foi eleito senador da República naquela eleição, como todos sabem. O vencedor foi Eduardo Campos no segundo turno contra Mendonça Filho, então candidato de Jarbas. O que aconteceu ali foi o seguinte, o próprio Mendonça Filho puxou a votação de Jarbas um pouco para baixo, enquanto Eduardo Campos e Humberto Costa, que disputavam o governo de Pernambuco, alavancaram as candidaturas de Luciano Siqueira, que estava na chapa de Humberto, e de Jorge Gomes, que estava na chapa de Eduardo. Eles foram alavancados pela força de Humberto e de Eduardo, mas acabaram não suplantando Jarbas, que começou muito bem nas intenções de voto e acabou vencendo mesmo aquém das expectativas, porque ele saiu com quase 90% de aprovação e terminou obtendo 56% dos votos válidos. Então, o que a gente leva a entender é que, em se confirmando a vitória de Paulo Câmara para o governo de Pernambuco, como a maioria das pesquisas já estão mostrando isso, então é muito provável que no dia da eleição o voto casado beneficie a candidatura de Fernando Bezerra Coelho. Na disputa pela presidência da República, o que a gente está vendo é uma situação de estabilização política. Apesar de um crescimento de Dilma Rousseff, ela se recuperou ao longo das últimas pesquisas. A estratégia dela de bater em Marina
foi muito eficaz e acabou fazendo com que ela ganhasse a simpatia de alguns eleitores e, de acordo com o Datafolha, tem 40% das intenções de voto. Porém, como a soma das votações de Marina Silva, da intenção de voto de Marina, de Aécio e dos demais adversários de Dilma, suplanta a quantidade de intenções de voto de Dilma, que é de 40, e o somatório dos demais dá 47, salvo engano. Então, ainda existe uma possibilidade de haver um segundo turno cada vez mais cristalino entre Dilma Rousseff e Marina Silva, onde um segundo turno terá 10 minutos para cada candidata e haverá um embate direto, onde cada uma, no caso, vai poder apresentar o seu projeto de forma igualitária e também vão poder fazer os contrapontos que a gente sabe que existe na eleição. Hoje, Dilma pode bater em Marina porque tem mais tempo de televisão, tem mais inserções durante o dia e Marina não tem isso. Então ela só pode apresentar propostas, ela não tem como... na realidade, nem as propostas podem ser tão difundidas porque em 2 minutos de televisão você não tem muito o que fazer. Num segundo turno, é possível que essa situação fique mais equilibrada. E aí a gente vai ter uma nova eleição com o jogo, na minha opinião, zerado. E que a gente pode ter aí... Dilma continua tendo todas as condições para se eleger presidente da República, no caso se reeleger. Mas Marina também entra como uma candidata muito forte a quebrar a hegemonia do PT no governo federal. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmalira.com. Muito obrigado a todos.